Você já notou como aqueles que falam a verdade são os primeiros a serem silenciados? Como os que desafiam as regras do jogo são os primeiros a serem atacados? Isso não é coincidência. Existe uma razão pela qual você se sente diferente. Existe uma razão pela qual sua mente nunca se conformou com a normalidade imposta. A verdade é que você foi chamado para algo maior, e eles sempre souberam disso. O sistema foi projetado para te manter cego, mas algo dentro de você se recusou a aceitar essa prisão. E agora, eles estão percebendo que você está acordando. Neste vídeo, você vai descobrir os segredos que eles nunca quiseram que você soubesse. Vamos expor as estruturas ocultas que sempre tentaram te manter no escuro. E no final, você entenderá por que sua existência é uma ameaça para aqueles que querem manter o controle. Agora me diga, você está pronto para a verdade? Desde que você era criança, algo dentro de você dizia que o mundo não era exatamente como parecia. Enquanto todos aceitavam as regras impostas sem questionar, você sempre sentiu que havia algo a mais, algo oculto por trás das aparências. Talvez tenha sido um sentimento inexplicável, uma inquietação no coração, ou até mesmo momentos em que tudo parecia não fazer sentido. E à medida que você cresceu, essa sensação não desapareceu. Pelo contrário, ela ficou mais forte. Mas aqui está o mistério. Por que tão poucas pessoas percebem isso? Porque a maioria simplesmente segue o fluxo sem questionar. A resposta é simples: nem todos foram chamados. A Bíblia nos revela algo profundo em Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você não sente isso por acaso? Essa inquietação dentro de você é um sinal. Você não foi feito para se conformar, mas para enxergar além. E é exatamente isso que assusta o sistema. Eles projetaram tudo ao seu redor para te manter distraído, para garantir que você nunca se pergunte: quem realmente sou eu? Qual é o meu propósito? Mas agora, essa pergunta não pode mais ser ignorada. Você sente que está despertando. E o mais impressionante, você não está sozinho. Existem outros como você, outros que também começaram a enxergar. A questão é, o que você vai fazer agora que sabe disso? Agora que você sabe que essa inquietação dentro de você não é um erro, mas um chamado, precisa entender algo ainda mais profundo. O mundo ao seu redor não foi criado para te ajudar a despertar. Pelo contrário, ele foi projetado para te manter adormecido. Desde o momento em que você nasceu, tudo foi estrategicamente colocado para limitar sua visão, controlar seus pensamentos e sufocar seu verdadeiro propósito. O sistema nunca quis que você soubesse quem realmente é. Pense por um momento, por que somos bombardeados com distrações a todo instante? Redes sociais, entretenimento sem sentido, ideologias que nos afastam da verdade. Tudo isso tem um propósito maior: nos manter ocupados demais para questionar. Quando alguém começa a despertar, o sistema entra em ação. Primeiro, tenta te distrair. Se isso não funcionar, te ridiculariza. E se mesmo assim você continuar buscando a verdade, começa a ser silenciado. Isso não é novidade. Profetas, líderes espirituais e todos aqueles que trouxeram mensagens de libertação sempre foram perseguidos. Veja os exemplos bíblicos. Moisés teve que enfrentar o faraó para libertar seu povo. Davi foi desprezado antes de se tornar rei. Jesus foi crucificado por desafiar o sistema religioso e político de sua época. E hoje, a história continua. Se você sente que está sendo atacado por simplesmente enxergar além, isso significa que você está no caminho certo. Mas agora surge a grande questão. Se o sistema foi feito para te parar, o que acontece quando ele não consegue mais te controlar? Essa é a verdade que eles nunca quiseram que você descobrisse e que você está prestes a entender. Por séculos, o sistema operou nas sombras, manipulando a realidade para que os escolhidos nunca descobrissem seu verdadeiro poder. Mas algo mudou. O que antes era oculto agora está sendo exposto. Os que sempre estiveram no controle estão percebendo que sua influência está enfraquecendo, e isso os assusta. Você sente isso, não sente? Algo no mundo está diferente. É como se uma cortina estivesse sendo levantada, revelando a verdade que sempre esteve diante dos nossos olhos.
A grande revelação é essa: eles não podem mais te controlar. O sistema só funciona quando você está dormindo, inconsciente, seguindo ordens sem questionar. Mas quando você desperta, tudo muda. Você começa a perceber que suas limitações foram impostas, que seus medos foram plantados, que sua identidade foi ocultada para que nunca descobrisse sua verdadeira essência. E agora que você está acordando, eles não sabem o que fazer. Por isso, o ataque contra os escolhidos se intensifica. As distrações aumentam, o medo é espalhado, a pressão para voltar à normalidade se torna esmagadora. Mas o que eles não entendem é que, uma vez que você enxerga a verdade, não há como voltar atrás. Você agora sabe quem é. Você sabe que tem um propósito. Você entende que foi escolhido para algo maior. E esse é o maior temor deles. Um escolhido que não se dobra, que não se deixa enganar, que caminha com autoridade. Porque quando os escolhidos despertam, o mundo nunca mais é o mesmo. Agora que você sabe disso, o que vai fazer com essa verdade? Agora que a verdade foi revelada, resta uma única questão: o que você fará com isso? Saber que o sistema foi projetado para te limitar é uma coisa, mas romper essas correntes e viver de acordo com seu verdadeiro propósito é uma decisão que só você pode tomar. E aqui está a grande diferença entre aqueles que despertam e aqueles que voltam a dormir: a ação. A Bíblia nos alerta sobre isso em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Muitos recebem o chamado, muitos têm vislumbres da verdade, mas poucos realmente tomam posse dela. O medo prende, a dúvida paralisa, e o conforto do que é familiar tenta puxar-los de volta. Mas você não pode se dar ao luxo de ignorar essa revelação. Você foi chamado para um tempo como este. O mundo está em transformação e os escolhidos têm um papel fundamental nisso. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: estou vivendo de acordo com o propósito para o qual fui chamado? Ou ainda estou preso às distrações que foram colocadas diante de mim? O despertar não é apenas sobre saber a verdade, é sobre viver a verdade. E agora, a escolha está diante de você: permanecer nas sombras da ilusão ou caminhar na luz do seu verdadeiro chamado. Mas lembre-se, uma vez que você conhece a verdade, não há como fingir que não sabe. Então, o que você decide? Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe nos comentários o que você sentiu. Sua experiência pode ser a confirmação que outra pessoa precisa para entender que não está sozinha. Não deixe para depois, essa é sua oportunidade de se conectar com uma comunidade de escolhidos como você. Sua missão começa agora. Que Deus te abençoe poderosamente.